sem fim. Não acaba. Um assessor do Planalto fez graves revelações ao colunista Guilherme Amado do Metrópolis. Em condição de anonimato, ele disse que presenciou os atos de vandalismo em Brasília e que os militares do batalhão da Guarda Presidencial do Palácio do Planalto, se omitiram de proteger a sede da presidência por despreparo ou conveniência. Vou abrir aspas, tá? Por conivência. Vou abrir aspas aqui. Não existia comando, não existia orientação. Dava a impressão de que existia um completo abandono. Fecho aspas. Ainda segundo esse assessor, que deu esse relato na condição da manutenção do seu anonimato, e os agentes do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, passaram a transitar no Palácio do Planalto, mas sem reprimir as pessoas que depredavam o local. E aí, Juliana? Será que vão investigar ou vai acontecer igual aquela denúncia que a Folha fez do relatório da ABIN, que todo mundo está fingindo que não existe, todo mundo que está envolvido nessa investigação lá em Brasília? Deve investigar. Se vão, ninguém tem uma garantia, mas deve. Mas você acha isso factível, o que ele está falando? Que isso é muito grave. Que aí a gente se vê, aí é o ápice da estupidez, né? É o extremismo chamado de direita, com uns líderes da esquerda querendo se aproveitar disso em prejuízo daquilo que eles dizem querer defender. Então, mas aí, de novo, quem que está na arena do problema, né? Basicamente o governo ou a presidência da República, né? Os responsáveis por isso, e a força militar. Então, de novo, é um sinal de atrito entre o poder executivo instituído e os militares, o que não deveria haver de forma alguma. E aí a gente volta para aquela questão, existe dissidentes dentro dos poderes militares, dentro das Forças Armadas? O tempo inteiro a gente tenta dizer que não, a gente põe até alguns panos quentes, mas existem, a realidade é que existem. E alguns, sim, atuam na direção de destituição e depreciação de um governo legitimamente eleito, o que é um problema. Como é que a gente vai resolver esse problema? Porque esse é um caso pontual, né? Mas são vários, em que existe uma crítica, ou críticas, né, contundentes em relação à atuação militar de um modo geral. E aí, Nelson? Qual é a perspectiva? Porque a gente está esperando até agora uma manifestação dentro desse inquérito sobre aquela denúncia da Folha, do relatório da ABIN. Agora a gente viu aí este depoimento. Será que vai acontecer nesse trâmite de persecução penal ou isso vai vir à tona só na CPI? Pois é, a gente teve na... Ou vai rolar um PC Farias? A gente teve na semana passada já a notícia, o artigo da Folha questionando o uso da guarda presidencial. Nós tivemos a notícia da ABIN que oficiou a 48 entes de segurança do governo federal a possibilidade dos atos acontecerem como aconteceram. Nós tivemos na semana passada também notícia no Jornal Estado de São Paulo de que houve uma dispensa a 20 horas do início das manifestações do efetivo da guarda, do batalhão da guarda presidencial. E agora nós temos essa notícia da imprensa também, que houve um assessor que estava lá presente. A gente tem uma pergunta aqui a fazer, uma questão a resolver. Será que uma notícia de imprensa com base em um anonimato pode servir como base para uma investigação ou para uma decisão judicial? Vamos nos lembrar dos precedentes do que o judiciário já fez em tempos muito recentes, né? A gente se lembra, por exemplo, quando o The Intercept Brasil noticiou, com base em fontes anônimas também, o vazamento das conversas de Telegram entre o juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato. Aquela notícia de jornal serviu como base de pedidos judiciais e de fundamento das decisões judiciais, dentre outras coisas, é claro, para fundamentar a suspeição do juiz Sérgio Moro e anular, portanto, as suas decisões na Operação Lava Jato. Então, a gente tem um histórico judicial que considera, sim,
a informação da imprensa, a notícia, inclusive com base em fontes anônimas, como estopim, como algo a dar início a uma progressão judicial. Então agora, por exemplo, a gente teria também que ter o mesmo tratamento para essa notícia, para se instaurar, então, de vez agora, porque somada essa notícia a tudo que já vem sendo amplamente denunciado na imprensa, a gente tem fortíssimos indícios de uma omissão do GSI nos atos do dia 8. Como é que pode o Gabinete de Segurança Institucional não saber o que estava acontecendo se a ABIN sabia? Ora, a ABIN está debaixo do GSI. Como é que ela oficia 48 entes e não dá ciência ao seu comando? Então, para você, o Lula está em perigo. Deveria, não sei se ele está, mas... Se existe essa negligência na dimensão que você está falando. Olha, se a omissão do governo do Distrito Federal chegou a afastar o chefe do governo federal, eu acho que a omissão do governo... Federal. Afastado do governo distrital. Isso, vamos reformular. Se a omissão do governo do Distrito Federal chegou a afastar o governador do Distrito Federal, acho que o mesmo tratamento deveria ser dado no governo federal, portanto no Executivo, no Gabinete de Segurança Institucional, no próprio Ministério da Justiça, não sei, e em todos os responsáveis. Esse batalhão tem um comandante, por que ele não foi ouvido ainda? E, aliás, esse batalhão está vinculado ao Comando Militar do Planalto, por que ninguém do Comando Militar do Planalto não foi ouvido ainda? A gente tem uma inércia a respeito das investigações que poderiam esclarecer, inclusive, de repente, concluindo pela ausência de omissão e isentando qualquer culpa dessas pessoas, mas a gente não tem nada acontecendo. É algo para a gente acompanhar muito de perto. Rodolfo, eu fico bastante preocupado quando essas coisas acontecem, porque da denúncia da Folha não aconteceu nada. Aí sai essa entrevista dada em anonimato, é um direito da fonte, né? É ser ouvida anonimamente. E se não acontecer nada, isso só vai gerar mais calor dentro dessa panela de pressão que está o Brasil. Aí acontece alguma coisa. As autoridades são responsáveis por aumentar a pressão dessa panela. Tem que ser investigado. Está aí, tem histórico, tem jurisprudência que permite fazer isso. Perfeito. E aí, o que você acha que vai acontecer? Olha, eu sou otimista e espero que o pior não aconteça. Essa é a minha resposta para a sua pergunta. Mas em condição de anonimato, é óbvio que não vai se sustentar. Mesmo o Guilherme Amado, sendo uma pessoa séria e responsável naquilo que faz. Muito amado. Muito amado. Um beijo para o Guilherme Amado. Eu sempre Fernando Holliday, eu sempre atrapalho o Rodolfo. Me desculpe, meu amigo. Ok. E aí, Fernando? Sou eu mesmo. Não, eu acho interessante a gente analisar esse depoimento paralelamente, ou conjuntamente, melhor dizendo, com a entrevista que o Lula deu recentemente à Natuza Neri. Pelo seguinte, o assessor traz no seu depoimento de forma anônima que não houve uma ação do batalhão do Palácio do Planalto. Que, veja, fica numa garagem. Eu gosto sempre de dizer isso porque é muito próximo o local onde o batalhão deveria estar. Ele fica numa garagem lateral do Palácio do Planalto, invadiram o palácio pela frente. Bastaria um contorno para defender o palácio. Isso não aconteceu. Então, ele reafirma que, de fato, não havia comando. Ele disse que o GSI ficou sem ação, não estava esperando o que acontecia. E disse que a PM do Distrito Federal, olha só que interessante, foi essencial para conter os invasores. Ou seja, um depoimento que vem na contramão de tudo que a gente tinha visto até aqui. E aí, paralelamente a isso, nós vimos o Lula em uma entrevista para a Natuza Neri, agora nessa semana, dizendo que não deseja uma CPI no Senado. Na terça-feira. Na terça-feira. Ele disse, respeitarei a decisão do Congresso, se quiserem abrir a CPI, mas se vierem me perguntar, eu diria que CPI não é o lugar para se investigar isso. Ora, por que não? Será que é porque os depoimentos ali seriam públicos? Será que é porque a sociedade teria mais condições de acompanhar o andamento das investigações por meio de uma CPI, já que nós estamos falando
de representantes do povo conduzindo uma investigação? Será que é porque Lula teme ser, de alguma forma, ele próprio ou seus ministros também responsabilizados pelo que aconteceu ali? Porque, veja, nessa entrevista ele diz também que não teve acesso aos relatórios de inteligência, pelo menos não nos detalhes que deveria ter tido. Mas a Folha, por um lado, diz que o relatório existiu e que 48 órgãos do governo federal tiveram acesso a esse relatório. Quer dizer, tanta gente no governo federal teve acesso ao relatório de inteligência, dizendo que os atos seriam violentos, mas o presidente da República, que está acima de todos esses órgãos, não teve acesso, e agora não sabia de nada, mais uma vez, mais de 10 anos depois, ele continua com esse discurso de que não sabia de nada, e não para por aí, porque agora vem o depoimento desse assessor, que de forma anônima diz que estava tudo ali realmente, todo mundo desorientado, sem comando. E veja, o resultado político da ação que aconteceu no dia 8 de janeiro foi extremamente positivo para o governo federal. O governo federal agora é o ostentáculo da democracia no Brasil. O presidente da República organizou uma mega reunião com governadores para defender a democracia, deu as mãos aos presidentes dos outros poderes para defender a democracia, e ele insiste nesse assunto do dia 8 todo santo dia. Não se fala da política econômica do governo, não se fala da situação social do país, não se fala das declarações desastrosas de Marina Silva e Fernando Haddad em Davos, só se fala no dia 8 em combater os tais vândalos, golpistas, etc. Quer dizer, você cria toda uma cortina de fumaça que impede a discussão sobre quaisquer outros problemas relacionados a esse governo. Ô, Fernando, mas ele está vulnerável. Ainda, vamos supor aqui que toda a sua fala que ela esteja correta ou parcialmente correta. Ele está vulnerável. O que é um presidente da República vulnerável dentro do seu próprio ambiente de trabalho? Tudo que vocês falaram aqui, ele não tem proteção alguma. Como? Não tem proteção? Mas se tudo está acontecendo pela fala de vocês... Não, ninguém da família do presidente da República foi atingido, o presidente da República não foi atingido, e os atos violentos aconteceram quando ele não estava lá. Mas o ambiente de trabalho está vulnerável para ter um ataque. Minha família não precisa estar aqui para eventualmente eu estar vulnerável. Se eu for atacado e não tiver ninguém para me proteger. Ou se eu tiver seguranças e esses seguranças não realizarem minha proteção. Mas essa é justamente ninguém estava em risco em Brasília. Ninguém parou para pensar no meio do recesso. Nos 120 milhões de pessoas que passam fome da Marina Silva. Eu tenho uma pergunta para fazer nisso. Vou perguntar para você, Pavinato. Será Davos? Eu não consigo falar isso. É Davos ou Davos? Não sei. Eu acho que ninguém deu nada. Eu acho. Pra mim ninguém deu nada, não sei. Não sei. Eu acho que é Davos. Ok, eu vou trazer agora pro outro lado aqui, pro outro mundo, porque é legal ver os cientistas políticos falar bem claro sobre isso com esses termos e tal. Mas eu vou tentar simplificar, tá bom? É óbvio que houve uma omissão nisso. O GSI sabia dessa invasão, ok? A pergunta eu vou trazer óbvio, ao que tudo indica. Ao que tudo indica, porque, ao que tudo indica. Quando você vê uma viatura de polícia na esquina de um quarteirão e você está transitando, o que aquela viatura está te passando? A sensação de segurança, ok? Isso inibe. Talvez um assaltante, inibe uma pessoa que está dirigindo sem um cinto de segurança, viu pelo qual cinto de segurança. Você começa a respeitar aquilo porque você viu a polícia ali, ela está te passando a sensação de segurança. Naquele momento, ali nos Três Poderes, que deveria ser o lugar mais protegido do Brasil, porque ali se concentram os Três Poderes e se concentra também os políticos que comandam o país. Talvez as pessoas mais importantes politicamente se concentram naquele lugar. É quase que impossível acreditar, eu, Rodolfo Maris, não acredito, que eles não sabiam daquilo que estava acontecendo. E talvez teriam facilitado o que aconteceu pelo não contingente presente ali, pelo número inferior de policiais, guardas, enfim, pessoas que eram da segurança que deveriam estar naquele lugar. A ABIN sabia disso. Agora eu tomo meu raciocínio quando eu estava falando do colunista Guilherme Amado. Mais sustentável do que um ofício da ABIN, um documento da ABIN, não tem. Então, o colunista que
tomou esse depoimento por uma fonte anônima, não vai se sustentar, porque se nem a BIM se sustentou, como que se sustentou, como que vão dar crédito para uma pessoa que faz um depoimento desse anônimo? A questão é que não precisaria nem do depoimento. Não precisaria nem do depoimento, já tem um ofício. E o que eu vejo agora são pessoas que estão presas lá há mais de 2 semanas, sabe? Não foram apurados os fatos, às vezes aquelas pessoas cometeram de fato, não só pelo fato de ter invadido, já para mim já caracteriza um crime. Eu não sei juridicamente como é que funciona isso, mas para mim já caracteriza um crime. Mas estão presas lá até agora. E não se fala em investigar não só os culpados de ter invadido, mas a omissão. Cadê as pessoas que estavam ali para proteger e não estavam? Enfim. Exatamente. É um ambiente conspiracionista total. Exatamente. Né? Quando não se investiga, a gente só alimenta um ambiente conspiracionista. É para isso que serve a investigação. Para aniquilar qualquer conspiração. E quando a gente... Eu não estou falando de um jornal bolsonarista quando eu falo da Folha, que publicou, que deu o furo da questão do relatório da BIM, né? E quando eu não investigo... Exatamente. Nem o Metrópolis é um veículo considerado de direita. E nem o Estado de São Paulo, que divulgou a dispensa. Não é nem que manteve, nem reforçou. A ausência de reforço. Foi que dispensou os que estavam lá. Nós estamos falando de veículos de comunicação com muitos anos de estrada, né, com credibilidade, e nada foi feito. E são os veículos de maior circulação no país. Tá. E como vocês, é uma pergunta agora, concatenam a ideia dos documentos encontrados na casa... Não sei se foi exatamente... Pois isso está sendo investigado. Então, como? Por que uma coisa está sendo investigada e a outra não? Porque concatenando tudo, parece que é tudo uma grande conspiração. Exatamente. Agora, não é porque existe... O grande problema, aliás, é o seguinte, o Brasil é grande. Não é porque existe uma conspiração que não existe outra. Podem existir várias. Mas aí, quando o Lula vem a público na terça-feira, na entrevista que o Holliday citou aqui, ele fala que ele é contra uma CPI para investigar isso, ele deixa claro o quê? Fica complicado. Você alimenta esse ambiente. E outra coisa, esse documento só foi encontrado na casa do Anderson Torres porque há contra ele uma investigação. E será que não há documentos na casa dos líderes do governo federal, do comandante do GSI, do comandante da batalhão? A questão é essa, porque só foi encontrado um documento contra o Anderson Torres porque ele é vítima de uma investigação, teve um mandado de busca e apreensão na casa dele. Mas contra as autoridades do governo federal não há sequer